Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Chucrute FC. Bom, e desta vez a gente vai falar novamente sobre a Zweite Liga, né? Nosso podcast que em tese é sempre quinzenal, só que mediante algumas circunstâncias da nossa vida a gente não conseguia gravar desde o dia 10 de novembro, que foi nossa última vez que nos encontramos aqui para falar um pouco da segunda divisão, por questões de agendas, enfim, pessoais nossas. Então, a gente está de volta, né? A gente, por mais que estivesse afastado do podcast, a gente não se afastou da liga. A gente vai, aos pouquinhos, retomando aquela nossa produtividade habitual. E, novamente, aqui, estando comigo para essa edição, eu vou chamar o nosso Mister Segunda Bundesliga, Thiago Barbosa. E aí, Thiago, tudo certo? Salve, salve, Guilherme, pessoal do Chucrute FC. Falar dessa 10ª rodada da Zweite Liga, com o Rossifil agora sendo o novo líder, o Furt sendo derrotado depois de 5 jogos vencendo, perdendo por Heidenheim em casa, o Hamburgo perdendo pela 3ª vez seguida diante do Hannover 96, ligando sinal amarelo dos lados do Volkswagen Stadium, o Karlsruhe empalando, né, vencendo pela 4ª vez seguida, e o Sandhausen, depois de 7 jogos, voltou a vencer na competição, marcou o reencontro do Michael Shelley contra a sua ex-equipe. Bom, já que o Thiago fez a introdução dele, eu vou trazer alguns dados sobre essa 10ª rodada da Zweite Liga. Bom, nessa 10ª rodada nós tivemos 9 jogos, tivemos com 25 gols, 2 cartões vermelhos e 35 cartões amarelos aplicados nesta rodada. Acerca da tabela do campeonato, a gente tem a liderança do Holstein Kiel com 19 pontos. O segundo colocado é o Greuther Fürth com 18. Você tem o VfL Bochum com 17. O Hamburgo com 17 também, empatado com o Bochum. O Karlsruhe e o Osnabrück com 16. O Heidenheim, o Aue e o Regensburg com 15. O Paderborn Fortuna Düsseldorf com 14. O Nuremberg e o Hannover com 13. O Darmstadt isolado com 12. Antes da zona de playoffs, o Sandhausen com 11, assim como o Braunschweig, também com 11. E na zona de rebaixamento, o St. Pauli com 7 e o Wolfsburger Kickers apenas com 4 pontos. Já que a gente já secou bem a tabela, já secou alguns outros dados, a gente vai iniciar acerca dos jogos, né? Nessa sexta-feira, onde a gente iniciou a rodada, a gente teve o jogo que, curiosamente, fez com que o Holstein Kiel alcançasse a liderança do campeonato, né? Ele enfrentou o Bochum dentro de casa e venceu o jogo por 3-1, não é, Thiago? Eu gostaria de saber de ti o que você viu, qual a sua perspectiva para o prosseguimento dessa jornada do Holstein Kiel e do Bochum no campeonato, né? Lembrando que o Bochum ele conseguiu nessas últimas semanas uma renovação da parceria com a Vonovia, que é uma empresa da cidade de Bochum, que detém o name rights do estádio até o ano de 2026. E o lateral direito, Christian Gamboa, da Costa Rica, disputou até a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, renovou com o clube até 2023. Já no Holstein Kiel, ele conseguiu não, né? Mas o Hauke Voll, que é um dos zagueiros do Holstein Kiel, acabou sendo punido pela DFB por ele criticar um árbitro no jogo da penúltima rodada contra o Heidenheim, no jogo onde o Heidenheim conseguiu um empate por 2-2. No finalzinho, o Hauke Voll acabou ofendendo o juiz, né? Falando que no caso o VAR, né, o juiz do vídeo, lá do assistente de vídeo,
Há 4 homens sentados no porão de novo, né, na sala de novo, como eles querem dizer. Nunca jogaram futebol e nem sabem o que é exercício físico. Eles decidem essa merda. Isso não é bait, tá? Isso que falou merda mesmo. Sinto muito, disse Hawk Val sobre a arbitragem de vídeo no jogo contra o Heidenheim. Com isso, eles tomou uma multa de 2.000 euros. Com essa coisa toda. E outro dado curioso é que o Finn Bartels ele acabou voltando a marcar pelo Holstein Kiel depois de 13 anos, quando ele ainda era jogador recém-formado pelo Kiel. Ele marcou numa partida da Regionalliga Nord. Vamos lá, né? Foi um grande jogo, né? Entre o Holstein Kiel e o Bochum. O Holstein Kiel começando bem a partida, abriu o placar com a ajuda do VAR, né? Que o Bela Kotchap colocou a mão na bola. O árbitro de vídeo viu e marcou o pênalti para a equipe das Cegonhas, né? Que o Alexander Molik faz uma grande temporada, converteu, fez o primeiro gol. Depois, um minuto depois, o Bochum empata com o Simon Zoller, que também faz uma grande temporada, com a ajuda também do Maxi Light, que vem também fazendo um bom campeonato. Então, o Bochum que vinha de 2 vitórias seguidas, né? Venceu o Hamburgo na rodada retrasada e goleou o Düsseldorf. Vai buscar brigar pela parte de cima da tabela. O Holstein Kiel que vem tentando se acertar com um bom trabalho do Ole Werner, também participação boa do Finn Bartels, que fez um grande jogo, do Lee Jae-sung, que fez uma grande partida, também teve a oportunidade de quase fazer um golaço, né, de cobertura, mas a trave não ajudou. Mas em si foi um dos grandes jogos dessa rodada da sexta-feira, né, que o Holstein Kiel venceu e assumiu a liderança dessa competição. Pelo lado do Bochum, eu gostei bastante ali da postura defensiva durante boa parte do primeiro tempo, né? Já que o Bochum conseguia controlar bem as ações do Holstein Kiel, conseguia obter a superioridade numérica pelos lados e dificultar um pouco que o jogo do Holstein Kiel fluísse, com o Vanderberg e o Lee Jae-sung pelo lado esquerdo, com o Ignovski e o Fabian Riese pela direita, o Finn Bartels pela direita, o Fabian Riese e o Finn Bartels alternavam bastante ali quem ia para o corredor central e para quem jogava pelo lado direito, então causa até às vezes essa confusão. Mas enfim, e conseguia escapar nos contra-ataques muito bem, né? Apesar do gol do Zola, eu não gostei tanto assim do Zola, a atuação dele é muito valorizada até mesmo pelo gol que ele marca, mas eu gostei muito foi do Gerrit Holtmann, que sempre era uma válvula interessante para o contra-ataque, para a jogada de escape da equipe do VfL Bochum, e isso foi ajudando, foi criando o Bochum a trilhar um jogo bem seguro na primeira etapa. O problema a partir do segundo gol, que o Bochum tende e deveria se expor um pouco mais para buscar o gol, e a bola longa não encaixavam tanto, fazendo que o Bochum fosse muito contraproducente durante o resto da partida, né? Então isso dificultou muito. Quando o Bochum precisou propor o jogo, o Bochum teve dificuldade, o que é uma coisa até incomum. Isso incomodou o próprio Thomas Reis. Ele declara na coletiva que o jogo no primeiro tempo não foi tão bonito, o jogo foi meio picotado, e quando a equipe do Bochum perde a vantagem, a equipe se perde um pouco dentro do jogo e não desempenha tão bem. Outro destaque talvez que eu faria por parte do Bochum seria basicamente a questão do Danilo Soares, do lateral brasileiro, que ajudou muito bem ali a defesa, né, a última linha do Bochum a se manter estável, e quando chegava à frente, uma bola parada, principalmente que ele tem esse atributo como um bom aspecto qualitativo, ele foi bem ali, deu um chute fora da área, aparecia bem para o jogo, então pode até se dizer que também foi um bom destaque da equipe do Bochum na partida. Também uma boa, um grande reforço nessa renovação do Gamboa, né, um jogador costarricense, né, que jogou na temporada passada, vem fazendo um grande campeonato, e mesmo na derrota da equipe do Bochum, foi um dos destaques da equipe, né? Ele e o Dani Blum também faz um bom campeonato pela equipe dos Camundongos. Bom, né, sobre esse jogo, pode passar para frente, já estou fazendo isso,
Agora a gente vai falar de uma coisa que eu estou muito feliz e empolgado dessa semana de falar. A minha única alegria esportiva no final de semana, que é falar um pouco do Fortuna Düsseldorf. O Fortuna Düsseldorf nessa rodada recebeu o Darmstadt em casa e com muita luta, muita cagada, muito suor, vencemos o Darmstadt nessa rodada e conseguimos dar um respiro nesse campeonato que tem sido muito difícil. Eu gostaria de saber inicialmente mais do Thiago sobre o jogo e em seguida eu dou meu ponto de vista acerca do mesmo. É um jogo maluco, né? Começou a partir do segundo tempo, né? Que as equipes começaram a saírem mais pro jogo, né? O Darmstadt abriu um placar com o Cedar do Sul, que faz um bom campeonato, né? O conhecido como Léo Gamalho alemão, né? Fez o primeiro gol da equipe. Aí depois o Düsseldorf empatou com um belo gol do Robert Henriques, fez um golaço de falta. Mas aí, sim, o jogo no segundo tempo foi mais movimentado que a primeira etapa, né? As duas equipes saindo mais pro jogo, mas as defesas falhando bastante, ambos os dois lados. O Dursum teve uma chance incrível que perdeu na frente do Kastenmeier, que fez uma grande defesa, mas depois o Darmstadt voltou à vantagem num pênalti, um bizonho aí cometido pelo Ofori em cima do Fabian Holland, que o Tobias Kemp, que é outro destaque dos líderes, marcou e converteu. Só que na base da vontade o Düsseldorf conseguiu um empate, né? O Ofori, que tinha feito pênalti, participou da jogada que originou o gol do empate, né? O cruzamento do Matthias Zimmermann para o Kenan Karaman. O Marcel Schurren saiu de forma falsa e de cabeça meio sem querer o atacante turco fez o gol. Aí no final o Ofori novamente participando da jogada ao arrematar o gol, batendo a bola no Lucas Maia, sobrou para o David Konak virar a partida. Mas enfim, deu um respiro para a equipe do Uwe Rosler, né, que faz uma campanha instável nessa temporada. Tinha uma expectativa maior de ter vindo da Bundesliga, mas essa temporada a equipe está oscilando muito na competição. O Darmstadt tinha uma expectativa maior, também alterna bons e maus jogos nessa temporada, né? Agora com o Marcus Zanfang no comando da equipe, a equipe tem oscilado nesse início de campeonato. Faz alguns bons jogos, outros faz jogos ruins. Só a dupla Dursum e Kemp que vem se salvando nesse começo de campeonato da equipe de Racing, que tenta melhorar a sua situação na tabela de campeonato. Para começar falando um pouco do Darmstadt, antes de clubistar aqui um pouco, eu particularmente gostei de algumas ideias que o Marcus Zanfang propôs para o jogo, né? Ele usou bastante o Paik, sendo um jogador para lhe ajudar na saída de bola, fixando um pouco mais o Mai e o Pfeiffer, que também era um outro zagueiro. A equipe jogou com 3. O Paik era esse volante que recuava e liberava um pouco mais o Roland e o Hermann, que ajudaram muito no início do jogo, né? O Darmstadt estava muito bem no jogo, até os 19 minutos, né? Que eu acho que é quando começa a virada do jogo para o Fortuna, porque o Kastenmeier tem uma lesão, aí é chamado o atendimento, o Rosler chama os seus jogadores para o banco, eles conversam um pouco e acertam o posicionamento da defesa. Nossa defesa estava marcando o número em 5, passou a marcar em 4, e a gente conseguia ter esse reequilíbrio restabelecido no jogo. Porque antes era muito simples para o Darmstadt simplesmente atrair o Fortuna e conseguir aproveitar as costas, né? E aí é que nasce também os outros destaques, né? Nasce o crescimento da produção do Kemp, pela direita no primeiro tempo um pouco mais. Nasce o crescimento do Hermann na ala direita. E assim vai sendo. O Durzum também apareceu bem no primeiro tempo também, além do gol. Então, com esse ajuste em 4-4-2, o Fortuna conseguia forçar mais o time do Darmstadt a jogar em bola longa, em tirar um pouco o conforto que o Darmstadt tinha com a bola. E aos poucos também no contra-ataque ali ia tentar ameaçar, mas muito pobre, assim, ofensivamente, Fortuna no geral. Acho que se alguma coisa que Fortuna tinha que ter de algo bom nesse jogo foi a defesa, né? Porque os gols também foram meio estranhos, né? Uma falta bem tola cometida pelo Schnellhardt. O Roven Hennings vai lá, faz o gol. 1-1 naquela altura.
Um lateral, uma jogada levantada na área, perdão. Aí a bola quica em cima do Lucas Maia e a bola chega até o Hennings e ele faz o 2-2. Então, ficou muito nisso, muito mesmo na jogada aleatória. Então, foi muito difícil para a gente ver alguma coisa ofensiva do Fortuna. E, claro, no terceiro gol, a questão da bola desviar e sobrar para o Kovnak fazer o gol. Então, apesar dessa minha felicidade pelo meu time ter vencido, eu eu sei que, né, receoso, muito mais receoso pelo resto do campeonato, porque em termos ofensivos não foi um jogo bom. E até a arbitragem mesmo também teve uma colaboração nesse jogo, porque teve um lance onde o Schnellhardt também sofre um pênalti e ele não é marcado. E àquela altura o jogo estava 2-2 e poderia ter colocado o Darmstadt na frente. Então também tem essa questão da arbitragem também influenciando. Poderia ser ainda um fator pior para o Fortuna e que o Darmstadt pode até se sentir prejudicado, porque na minha humilde visão foi pênalti não marcado. Retomando o podcast, a equipe do Hamburgo, né, vem numa sequência bem ruim, né? O Hamburgo, que é o nosso próximo tema, o Hamburgo está 5 jogos sem vencer, onde a equipe tem 2 empates e 3 derrotas. A equipe sofreu 11 gols nesse período sem vitórias, muito mais do que os 5 que havia sofrido na fase boa do campeonato. E nesse período, a equipe marcou apenas 3 gols e sofreu 13. Então, é muito mais do que o dobro, é uma sequência terrível do Hamburgo. E eu gostaria de saber do Thiago, aonde o Daniel Thiem tem parcela de culpa e se de fato ele tem parcela de culpa nessa má fase do Hamburgo, que eu já dissequei aqui com os números, né? E sim, né, o Hamburgo vem jogando mal desde o derby com o São Paulo, né, que empatou por 2-2. Teve a oportunidade de vencer a partida no jogo contra o Rosenkiel, que deixou escapar no último minuto da partida. Depois veio a sequência de 3 derrotas, né, para o Borro em casa, depois para o Heidenheim de virada e agora contra o Hannover 96, onde a equipe fez um péssimo jogo nesse final de semana. E sim, né, o Hamburgo parece que quando sofre o gol, parece que o deve ser psicológico da equipe, né? E sofre o gol, parece que a equipe se abala, não consegue ter uma reação, uma atitude dentro de campo, né? Voltando aquela cena da temporada passada, que a equipe vinha, abriu o placar, sofreu o empate, a equipe não, parece que entrava em parafusos, né? Mas assim, o Daniel Thiem tenta mudar o esquema de jogo todas as partidas. Joga com 3 zagueiros, às vezes joga com 4-4-2, mas enfim, né? Mas a atuação do Hamburgo nesse sábado foi ruim. Também contou com a expulsão do Sonny Kittel, né, no começo da partida, deixando a equipe com um jogador a menos. Mas assim, o Hannover, mesmo com suas limitações, fez um gol na bola parada, né, que escanteio batido pelo Tomasi, que a bola bateu no Naray, sobrou para o Weidet, aproveitou a oportunidade e fez o único gol da partida, né. Segundo tempo, o Hamburgo, com a menos, foi para cima, tentou chegar no bola cruzada, mas o Esser fez algumas boas defesas na partida, o Terodde outra vez fez uma partida apagada. No destaque do Hamburgo foi o Dudziak, né, que tentou criar jogadas, mas com um jogador a menos não deu conta para fazer algo para a equipe dos dinossauros. O lado do Hannover, né, boa atuação dos 2 zagueiros, né, do Marcel Frank e do Baris Basdas, que interviram, né, nas jogadas do Hamburgo, e também do volante esloveno Jakabiok, que também foi outro que conseguiu neutralizar, né, o meio-campo da equipe do Hamburgo, fazendo vários desarmes. E o Weidet, o oportunismo, conseguiu deixar sua marca, né, mesmo sendo um jogador tecnicamente limitado, né, conseguiu dar essa vitória aos Rottens, que voltou a vencer depois de 5 partidas. Agora os dinossauros estão a 5 jogos sem vencer no campeonato. Né, só para fechar um pouco sobre o Hamburgo, eu vou trazer algumas declarações aqui do diretor financeiro do Hamburgo,
que tem o seu sobrenome Watstein, que é como algumas pessoas gostam de identificar as pessoas que têm algum cargo importante em alguma instituição. Antes do início da pandemia, estávamos muito satisfeitos com o andamento dos negócios, explicou o próprio Holger Heidstein, lembro o nome dele agora. Superamos as nossas projeções e estávamos muito próximos da meta de um preço de uma meta de você não ter nenhum déficit nem um superávit. Era praticamente zero, né? Fazer com que a equipe do Hamburgo seja sustentável no final das contas. A partir de março, né, com a questão da pandemia, o Hamburgo calcula sempre os gastos acima de 1,5 milhões de euros a cada partida, né? Então, com o reinício da temporada, depois de volta desses jogos com os portões fechados, pelo menos 6,5 milhões já tem de déficit o clube, né? Além disso, o time também tem sofrido quedas nas vendas, o que resultam ainda mais no prejuízo financeiro, já que elas caíram em 5,7% em relação a alguns outros anos, né? Já que agora as vendas são de 24,1%, ou seja, isso quer dizer em valores numéricos de 95,7 milhões de euros em vez de 126 milhões de euros que era o objetivo, né? A dívida total do Hamburgo é calculada em 45 milhões de euros, né? O que quer dizer, corresponde basicamente a 25,1% do patrimônio total do Hamburgo, né? E com a questão da pandemia, né, o Hamburgo resolveu ceder ao estado de Hamburgo o estádio Volkspark para manter a equipe, ainda obviamente com o estádio, também manter a equipe financeiramente estável para não piorar ainda mais a sua condição financeira, que já não vive bons momentos há alguns anos, né? Agora, sobre o Hannover, a gente precisa falar também, que me parece que já tem um certo estigma, né, de que quando o Nick Hult joga, né, a equipe basicamente tem bons desempenhos. E novamente o Nick Hult foi muito importante ali para manter bem a defesa estável, para segurar as pontas ali pelos lados do campo. E eu particularmente também gosto dele saindo jogando com a bola, é um jogador que ajuda muito também. Quando o Hamburgo precisa fazer saída de bola, quando não joga com 3 zagueiros também, né, que também o Kenan Kocha gosta de variar sistemas, ele escala muito a equipe de acordo com o adversário. Você pode ver 3 zagueiros, às vezes uma linha de 4, às vezes 2 atacantes, às vezes só um atacante, como foi nesse jogo, só com o Veidante. Então, basicamente, o Hult é esse cara que faz o elo entre a defesa e o ataque quando joga. E quando ele consegue lançar essas bolas, consegue fazer a bola chegar à frente, o Hannover geralmente tem um bom desempenho, também somado a seus outros companheiros, né? Com o Haraguchi, com o próprio Jakob Biol, que chegou no Hannover e tomou conta ali da volância junto com o Dominic Kaiser. Esse que nesses últimos jogos tem oscilado muito, bons e maus desempenhos. Isso também agrava, não, mas demonstra também uma queda de ritmo do Hannover, também pelo mau momento que ele vive. É um jogador importante ali no perfil do meio campo do Hannover. E também no ataque também, né? O ataque, por mais que o Veidant e o Dux sempre estejam marcando, sempre estejam balançando a gente, eles também não são jogadores tão estáveis, né? Então o Veidant e o Dux sempre também se alternam, às vezes até jogam juntos para tentar incomodar mais um dos adversários, né? Por exemplo, no jogo contra o Wolfsburger Kickers, a intenção era eles ganharem os duelos e conseguirem a segunda bola para a equipe conseguir progredir. Se eles não vencessem os duelos, o jogo ficava travado. E nessa sequência, o jogo do Hannover simplesmente não andou nessa partida, por exemplo. Como ele tinha dificuldade de vencer os duelos, a equipe basicamente também não andava. Outro fator também que no Hannover tem irritado, até mesmo a torcida, é a questão das lesões, né? São muitas lesões, muitos pontos estão lesionados, estão chocando muito a equipe. O Evinac, que é um jogador que chegou nessa temporada, já se lesionou 2 vezes, já está indisponível. Então o Kenan Kocha também tem problemas na montagem, porque ele sempre fica tendo que alternar entre jogar, às vezes com o Ox. O Ox jogou mais lateral esquerdo no Hannover, é bem verdade. Mas usar o Maina, às vezes usar o Silvio Nazi como usou nesse jogo. Então tem muitas indefinições também dentro do próprio plantel pelas lesões que o
que o Hannover tem. E também por isso que também chegou-se a ficar 5 jogos sem vencer, com tantos problemas de você solucionar e tentar botar o melhor Hannover em campo. E, enfim, basicamente é esse um pouquinho dessas semanas, desse resumo que aconteceu com o Hannover nesses últimos tempos. E só para fechar sobre o Hannover, Thiago, o que você prefere, cara, no Hannover? O Veidant ou o Dux? Ou os dois? Eita, pergunta difícil, né? O Dutch já teve os brilharecos, né, 3 temporadas atrás, né, que foi artilheiro da competição pelo Holstein Kiel, né, também teve participação do Fortuna Düsseldorf, mas esse é um jogador muito irregular, né, o Weidat, que é um jogador que tem muitas limitações técnicas, né, é difícil, né, fazer essa escolha, né, o Renan Kochak não tem como escolher, né, quem pode ser o seu atacante, né. Esses são dois jogadores são tecnicamente limitados, né? O Weidat tenta fazer algumas jogadas, o Dux tenta ser praticamente também um segundo atacante, jogar às vezes como um meia também, jogando junto ao atacante, mas é bem difícil de essa escolha entre um ou entre outro. Eu acho também um pouco difícil, pelo menos porque que você apontou. Mas eu vou ficar com a questão que é da casa do Borussia Dortmund. Quem não sabe também, eu sou tudo do Borussia Dortmund. Então eu vou ficar com o Marvin Dux. Fora que também ele é menos caneludo, né? Um pouco do que o Weidat. O Weidat, confesso que deve me incomoda muito. Eu só gosto dele porque é um grande personagem no Instagram, porque ele do nada começa a stalkear os outros e stalkear errado. Aí as pessoas sabem que ele está vendo aquele teu post. Mas fora isso, é um jogador dentro da relva, dentro do campo. De fato que era a minha última opção. E isso também explica muito porque o Guidetti, né, no meio da temporada passada, chegou e já tomou conta da posição. Porque exatamente pelas limitações técnicas das outras opções que tanto o Mirko Slomka no início da temporada passada, tanto o Kenan Kochak tiveram durante a temporada. São dois jogadores que são irregulares e que muito instáveis, né? Então, tanto que o Guidetti chegou, pegou a 10, fardou e jogou muito bem. Pegou a 7. Jogou muito bem e levou a Hannover a ter uma temporada muito tranquila e quase lutar pelo acesso na última temporada. Bom, enfim. Agora a gente vai dar sequência nesse podcast. A gente vai tratar um pouquinho agora sobre St. Pauli e Erzgebirge, entre St. Pauli e Eintracht Braunschweig. Bom, só já trazendo um pouco, já dando início ao contexto do jogo, a equipe do St. Pauli tem muitas dificuldades ainda de se manter defensivamente estável. É uma equipe que se desligou conforme o jogo foi passando, uma equipe foi sucumbindo ao muito volume que o Braunschweig impôs, né? O Braunschweig tentava muita bola longa, muito jogo direto, mas que também não era tão contundente assim. Então, nas poucas oportunidades que surgiram claras de gol, o Braunschweig foi lá, botou na casinha, fez os 2-1, né, já que com 2 minutos, isso também é um grande problema do Braunschweig. O Braunschweig já nessa temporada da Liga é o 6º gol que o Braunschweig toma antes do minuto 10, para você ter uma noção de como a equipe começa o jogo dispersa. Então isso também afeta muito também nos jogos do Braunschweig, porque o Braunschweig tem que ficar o tempo todo tentando voltar, ter a vantagem de volta, já que ele perde em pouco tempo. Então ele está sempre remando contra a maré. Felizmente nesse tem conseguido, né? Para a alegria do seu torcedor, tem conseguido. Mas não é uma equipe assim que me convença ainda que vá lutar por outra coisa além disso. E você, Thiago, o que você pensa aí acerca das duas equipes? Sim, o São Paulo abriu o placar, começou marcando o gol com 1 minuto de bola rolando, né, com o Maximilian Ditgen, né, tabelinha entre o Daniel Queré, né, e jogadores do Wiesbaden, né, e chegaram essa temporada. O Braunschweig, né, que acho que começa desligado, né, os jogos, né, como você falou agora, né, tomou seu
Mais um gol com mais de 10 minutos de bola rolando, né? Mas depois a equipe foi buscando se acertar, né? Durante ainda a primeira etapa, criou algumas jogadas, mas os destaques também da equipe foram o Danilo Vieb e o Lars Schutter pelas alas da equipe, né? Ajudaram na virada dos Leões na partida. O Marcel Barnes, com seu oportunismo, fez um belo gol no gol do empate. E o Fábio Kaufmann virou a partida já no fim do jogo, né? O São Paulo indo para o seu 8º jogo sem vitória, né? Aumentando a crise lá do lado do outro lado de Hamburgo, né? E situação sendo muito delicada, né, para o time do Chutes, que pode sair a qualquer momento, né? Vamos aguardar as novidades que pode vir, né? Mas assim, se dá um respiro para o Braunschweig, que voltou essa temporada, eles vai ter liga, né? Que vai fazer de tudo para permanecer nessa temporada. Mas a equipe ainda tem muita coisa a melhorar, né? Que ainda mostra que tem muitas limitações técnicas, mesmo com o Mate Kobylanski e o Prochowicz, que é um dos poucos destaques que se salvam da equipe. O Kobylanski fez uma partida discreta. O bom destaque desse jogo também foi o Felix Cross, que participou de um dos gols da vitória da equipe, ajudando na construção da jogada. O São Paulo em si, né? Um dos poucos destaques desse time é o Rodrigo Salazar, que mesmo com a equipe não jogando bem, vem sendo um dos poucos destaques dessa equipe que faz uma campanha muito fraca nesse início de temporada. Bom, falando um pouco mais, debruçando um pouco mais em cima do São Paulo, o São Paulo, de fato, como coletivo, foi fraco, né? O Timo Schultz reclama isso em seguida na coletiva, mas ainda falando sobre o jogo, as únicas coisas ali que você pôde ver ali de positivo foi ali, ó, o Langford nos contra-ataques, o Ditke pelo lado esquerdo também, os dois alas muito ativos dentro do jogo, sendo uma válvula de escape para o contra-ataque. O Sebastian Olsson também e também os Iriês, né? Esse também ali na defensiva também conseguindo sustentar bem no jogo, nas jogadas um pouco mais de jogada aérea, bola longa, que foi o principal artifício usado pelo Eintracht Braunschweig para chegar ao gol. Também individualmente foram os outros destaques. Mas o que me incomodou e também incomodou o Timo Schultz foi a questão da postura do time, porque a equipe estava com um jogo assim, achando que já estava ganho. O jogo fez um gol com 2 minutos, se assentou na defesa e não fez mais nada. Só foi tomar partido do jogo a partir do 2-1 com o Fábio Kaufmann. E aí começou uma pressão, muito mais uma bafa mesmo. Aí o Fezic, que para mim está na minha seleção da rodada, já adianto aqui, fez 4, 5 defesas muito, muito importantes para manter o 2-1. Mas o que me intriga é por que não correu atrás antes? Por que não tentou ir para cima depois do 1-1? Então, sabe, isso incomodou a mim e a muita gente aí que gosta do São Paulo. Como o Thiago já disse, o São Paulo chegou ao 8º jogo sem vencer. A equipe marcou apenas 1 gol e sofreu 8 nesse recorte. E eu vou trazer aqui algumas outras palavras do Timo Schultz. O Timo Schultz definiu que não se pode vencer um jogo da 2ª divisão dessa forma, reclamando sobre a postura. Outra coisa, decepcionado com os jogadores individuais, de forma individual, porque eu confiava muito neles. Outra aspa do Timo Schultz. E a última aspa dele, talvez tenha chegado a hora de apagar as antigas, que define de jogadores mais experientes, né? As fazendas do patrimônio, jogadores um pouco mais experientes do plantel, talvez, e algo também nesse sentido no sentido também de formação da equipe. Pode ser que caia mudança no São Paulo na próxima rodada na Zweite Liga. Sobre o Braunschweig, além desse dado que eu já apontei, é importante ressaltar também a importância do Frank Prochowicz. É o cara que, como o Thiago ali deu uma introduçãozinha, é o cara que faz o modelo do jogo funcionar, é o cara que retém a bola na frente, consegue sustentar e faz com que apareçam as outras individualidades, o próprio Kobylanski. Nesse jogo também o Marcel Ber fez um jogo muito bom, ele marca o gol de empate. Inclusive, eu perdi o gol de empate do Braunschweig devido à transmissão péssima do OneFootball a partir do segundo tempo, né? Que o site cai no minuto 61 e volta no minuto 68, quando o Marcel Ber, logo em seguida, já tinha empatado o jogo. Então, parabéns aí ao OneFootball por não deixar eu ver o gol do Marcel Ber. Tive que ver depois, no replay ali do jogo rápido.
Então é brincadeira. Enfim, e o Braunschweig ainda tem que consertar muita coisa nessa defesa, né, como coletivo. É uma equipe que pressiona errado, que não recompõe bem, então tem muito erro defensivo aí. O Daniel Maier já detectou e tal, mas eu acho que acho que o problema é muito mais nas peças do que em si da tentativa dele de mudar, fazer uma equipe defender mais baixo ou pressionar mais alto, sabe? São jogadores que têm limitações ali de compreender o momento de pressionar, o momento de segurar um pouco mais e ocupar o espaço. Então, isso aí é problema de formação de elenco, não é sido técnico. Então, ponto aí negativo para a diretoria do Eintracht Braunschweig por ter dado esse elenco e mantido boa base dele da terceira liga para a Zweite Liga aí, vocês prejudicando o trabalho do seu próprio treinador. Uma outra coisa só para fechar, agora sim fechar sobre o jogo, sobre o confronto. O São Paulo, nessas últimas semanas, ela mostrou para nós, né, nos informou que rompeu o contrato com a Under Armour, né? O São Paulo agora vai ter uma fornecedora própria chamada DIY, né? que é o derivado do termo faça você mesmo, como explicou o presidente Oki Gottlieb, se eu não me engano, esse é o nome do presidente do São Paulo. Então essa aí é a nova fornecedora aí. Exatamente, o presidente Oki Gottlieb explicou aí para nós como é esse novo conceito de marca, né? Uma marca que é própria e focada mais na sustentabilidade, né? Como é uma cultura geral do São Paulo que a gente conhece, né? Eu também frases também que fazem referências contra o nazismo, enfim, essa postura progressista que o São Paulo tem como conceito de clube. Outra informação, o Christopher Avevo, um dos grandes nomes do São Paulo, da zaga, da defesa, está fora, vai ficar fora por um longo tempo. Então aí desfalque para o Timo Schultz, além desse jogo do Braunschweig para a sequência do campeonato. Bom, né? A gente já está chegando em si a metade de alguns clubes aqui. A gente agora vai trazer um pouquinho o jogo que fez com que o Holstein, a equipe do Greuther Fürth, perdesse a liderança do campeonato. É o Greuther Fürth que recebeu a equipe do Heidenheim em casa e perdeu por 1-0, gol do Norman Sawyer-Kauf. O Norman Sawyer-Kauf é um personagem até curioso, porque ele foi, entre aspas, o vilão do playoff decisivo dessa temporada passada contra o Werder Bremen, que ele participa ativamente nos 2 gols do Bremen no jogo na Voif Arena, que fizeram o Heidenheim não conseguisse a promoção. Sobre o Fürth, informações, o Fürth tem também sofrido com a pandemia em termos financeiros. A equipe, após algum tempo com bons balanços financeiros, alcançando superávites, né, dessa vez a equipe teve um déficit aí, e aonde o principal responsável por esse déficit são as vendas, né, do clube. A equipe perdeu cerca de 4,2 milhões de euros em vendas, ou seja, passou de 26,8 milhões para 22,6 milhões em relação, por exemplo, à última temporada. Fez com que a equipe tivesse um déficit geral de 3,96 milhões de euros nessa temporada passada, né, que se passou na temporada 19-20. E, entre aspas, dentro do campo, uma coisa positiva, né? O treinador Stefan Leitl acabou renovando o contrato com os Tribos e vai ficar no clube até 2023. Já dado essa informação sobre o Fürth, gostaria de saber do Thiago sobre o que ele achou do jogo. Em si, o jogo muito disputado, né? O Greuther foi vindo de 5 vitórias seguidas, né? Estava na liderança, né? Mas o Heidenheim voltou a praticar um bom futebol, né? Venceu pela segunda vez seguida, subindo pelas tabelas. O Frank Schmidt buscando acertar a equipe depois de perder peças importantes no início da temporada. E o Norman Sawyer-Kauf, né, um dos jogadores mais experientes da equipe, né, fez o gol que deu a vitória aos Blauhawks nessa partida, e também destacar as boas defesas do goleiro Kevin Miller, né, que fez uma grande defesa numa pancada do Julian Green na segunda etapa, e vem também fazendo um bom campeonato pelos Trevos. Outro destaque da equipe também do Frank Schmidt foi o Patrick Maika, né? Os 2 defensores, Marlon Busk e Patrick Maika, fizeram uma boa partida.
não deixando esse bom ataque do Furt marcar gols. O Rigota fez uma partida totalmente discreta, que vinha sendo um dos nomes da equipe no campeonato. Sebastian Ernest, outro que desta vez não fez um grande jogo. E o Burnic, que você deve lembrar que teve passagem pelo Borussia Dortmund, jogou como um terceiro zagueiro, né, jogando pelo lado esquerdo. Também foi um bom destaque dessa partida do Heidenheim no final de semana. Mas em si, né, o Heidenheim voltando a jogar um bom futebol, que levou a equipe aos playoffs na última temporada, e tem tudo para crescer durante a competição, né? Vamos aguardar o que pode vir pela frente. Mas esse time do Greuther Fürth é um time muito interessante, mesmo sendo derrotado nesse final de semana. É uma equipe que pode brigar ali pela parte de cima da tabela, pode ser beliscar um possível acesso aí na próxima temporada. Eu fico pensando como a equipe do Furt vai reagir a esse baque nessa derrota. Né, porque o Furt, ele vinha numa sequência tão boa, a confiança vinha tão alta, que essa derrota, por mais que o Heidenheim vinha em franca ascensão, ela pode ser que deixe algum dano. Por mais minúsculo talvez que ele possa se tornar, ela pode ter ainda algum rescaldo aí para a sequência do campeonato. Mas ainda assim eu estou bem confiante no Furt, né? Ainda mais pelas manchetes que os jornais soltam, né? Você viu algumas semanas atrás, Furt com o melhor futebol da segunda divisão. Isso aí, cara, isso aí te engaja, aquilo ali te empolga, aquilo ali te traz para cima e faz ter confiança interna. Então acho que essa derrota aí pode trazer um danozinho aí para a sequência. Eu torço que não, porque de fato, para mim, eu queria colocar o Furt na primeira Bundesliga para jogar ali com a galera de grande, porque futebol dentro do campo, na relva ali, eles estão jogando de fato um futebol de primeira divisão. Agora sobre o Heidenheim, o Heidenheim vem com um jogador especial, na minha humilde visão, um momento muito, muito inspirado, muito especial, que é o Christian Kühlwetter. É um jogador que saiu do Kaiserslautern nessa janela de verão. É um jogador que, nesse período de 4 jogos sem perder, onde o Heidenheim tem 3 vitórias e um empate, ele marcou 6 gols e deu 2 assistências. Então, você vê aí, é o top spear, o top jogador aí, é o top jogador da equipe do Heidenheim no momento. Então, daqui a pouco eu gostaria de saber de você, Thiago, o que você pensa dele nessa temporada, o que você tem observado dele. E antes, em termos de informação, o Andreas Geipel, que é um dos grandes médios, né, dessa equipe do Heidenheim, fez uma boa dupla, geralmente ali com o Kevin Zessa, está com a Covid. Então, além de ter desfalcado a equipe do Heidenheim contra o Greuther Fürth, ele deve desfalcar também na próxima rodada aí, ficar também mais um tempinho fora de ação. Tanto até por isso também o Zenit Burnic ganhou um espaço na equipe do Heidenheim para essa rodada 10. Então, e aí, Thiago? Deixei um pouquinho para você pensar, para você analisar. O que você pensa aí acerca do Kühlwetter, aí nesse momento aí que ele vive aí de 6 gols e 2 assistências nesse recorte recente, né? No campeonato geral, você mesmo já me alertou que ele marcou 8 gols, né? Mas eu estou apenas especificando esse recorte aí de 4 jogos invictos. Ele vem vivendo um bom momento, né, nesse início de campeonato, né? Um bom reforço que o Heidenheim trouxe lá do Kaiserslautern, né? Mas tem tudo para crescer nesse campeonato aí pela equipe do Frank Schmidt. Foi um jogador importante na vitória na rodada passada contra o Hamburgo, que fez 3 gols, e marcando gols nos demais jogos. Mas em si é um jogador muito bom, mostrando isso na temporada. Mas e também esse desfalque importantíssimo do Andreas Geipel vai fazer muita falta esse meio campo do Hannover, que ele vinha fazendo um bom campeonato, aí dando espaço para o Burnic, que chegou essa temporada, que teve passagem pelo Borussia Dortmund, estava na temporada passada pelo Dinamo Dresden, e ele está ganhando suas oportunidades também. E também destacar um outro nome também, que é o Tobias Mohr, né, que enfrentou sua ex-equipe novamente. É um jogador que joga pela ala esquerda, um jogador que pode ser uma peça importante para o Heidenheim nessa temporada.
Seguindo no Heidenheim, eu vejo o Kjellvetter como esse jogador sistema, por assim dizer. É o cara que ele não é posição fixa, né, cara? Ele circula ali por toda a extensão ali do terço final, aparece nos lados, abre espaço pro Leipert chegar, abre espaço pro Tomala, que está se estabilizando como o principal companheiro dele ali no ataque, né? Já que o Frank Schmidt tinha muita dificuldade de encontrar esse companheiro, né? Já testou Patrick Schmidt com o Shima, o próprio Kjellvetter com o Leipert, enfim. Ele sempre também é um cara que gosta de escalar a equipe de acordo com o adversário. E ele cobrava, né, nesse jogo contra o Furt, uma equipe que ele definiu como eklig. Eklig significa, no alemão, nojento. Uma equipe chata de se encarar. E eu acho que foi nesse espírito que o Heidenheim entrou para o campo. É uma equipe que sempre se defendeu bem, sempre manteve bem estruturado na defesa. Por mais que possibilitasse circunstâncias de fora da área no chute, o Kevin Miller estava lá para sustentar a defesa e segurar. E você sempre contar com esses jogadores, né, mais de frente, o Kjellvetter, o Marlon Bush, que também vem fazendo uma boa temporada, o Tobias Moore, como você explicou, para ser esses caras os nojentos mor, por assim dizer, né, para marcar o gol, para serem impetuosos próximo ao gol do Furt. E eu gostei bastante aí novamente de ver o Heidenheim aí bem vencendo novamente aí, que é uma equipe que merece já estar na Bundesliga há algum tempo pelo trabalho que vem desempenhado aí nesses últimos, vamos dizer assim, nos últimos 2 anos aí, tem trabalhos muito legais aí transcorrendo pela equipe do Heidenheim, os Blauhunds. Bom, dando sequência esse debate sobre a rodada, agora a gente vai tratar do último jogo do sábado, né? O jogo onde o Osnabrück recebeu a equipe do Karlsruhe dentro da sua casa, dentro do Bremerbrück, e saiu derrotada. A equipe do Karlsruhe que vem num grande momento nessa temporada, com 4 jogos seguidos com vitória, desde o jogo contra o São Paulo. A equipe do Karlsruhe não sabe o que é perder no campeonato, vem engrenando, vem emendando sequências de vitórias e vai seguindo firme aí nessa retomada no campeonato da Zweite-Liga. E informação, o Philipp Hoffmann renovou com a equipe dos azuis até 2022, até junho de 2022, porque no último jogo, na penúltima partida diante do Paderborn, ele conseguiu atingir uma meta que havia no contrato dele, né? Ele conseguiu disputar mais um jogo ali, se não me engano foi o 7º dele, aquela altura ali na temporada em que fizesse que renovasse o contrato dele automaticamente. Dando também sequência à informação, a equipe do Osnabrück na próxima rodada deve contar com o Christian Santos de volta, né? E é até interessante a gente introduzir esse tema, porque sem o Christian Santos, né, o Osnabrück teve protagonismo de Sebastian Kirk nesse período. Então, o que você acha aí, Thiago, sobre essa queda do Osnabrück, também essa evolução do Karlsruhe nessas últimas semanas, né, de temporada? O que você crê? Você crê numa oscilação natural por parte do Osnabrück, uma perspectiva de ladeira abaixo, mesmo com a volta do Christian Santos? E no Karlsruhe, você ainda acredita que a equipe vai se manter ali no topo para brigar pelas condições mais altas? Sim, o Osnabrück, né, perdeu a segunda vez na temporada, né, já aberto para placar com o Timo Birman no primeiro tempo, né, com participação de Sebastian Kirk, que faz uma boa temporada pelo início do campeonato. O Christian Santos, ele voltou desse final de semana, né, que estava machucado, né, entrou no final da partida, mas em si não conseguiu mais nada, né. O Karlsruhe, né, 4ª vitória seguida, a equipe tentando engrenar nessa temporada, após o início ruim, né, que estava na zona de rebaixamento, né, Philipp Hoffmann sendo importante nessa campanha da equipe, fazendo seus gols, renovando seu contrato. E também um outro destaque também dessa equipe é o experiente zagueiro, né, o jamaicano Daniel Gordon, né, que voltou agora em setembro, né, tinha renovado o contrato, vem dando estabilidade nessa defesa da equipe do Christian Eichner. E o outro nome importante também é o Vanissdek e o Jerome Gondorf, que dão muita dinâmica nesse meio campo da equipe, dos jogadores experientes. E o Osnabrück teve alguns destaques
positivos também, que foi o Ludovic Reis, que fez um bom jogo, o Baskin Adjili, pelo lado direito da equipe. Mas em si o Calzuri mostrando que pode ser uma sensação ou pode ser uma decepção nessa temporada, né? Que vamos esperar o que pode vir, né? Na temporada passada o Calzuri tinha começado bem a temporada, mas depois veio a ladeira abaixo, né? Vamos aguardar aí os próximos jogos das duas equipes aí. Né? Tem gente aí na timeline do Twitter que tá louco pro Kazuya fazer igual 2013, chegar até o final do playoff, tomar um pau aí e não subir, né? Entende-se por isso aí, é o seu Stuttgart Brasil aí que tá no timeline feliz. Um pouco feliz porque o Stuttgart tá fazendo uma boa Bundesliga, mas ao mesmo tempo preocupado porque o Kazuya também tá fazendo uma boa temporada na Zweite Liga. Mas enfim, né? Eu acho que a gente me interessa falar do Kazuya é a questão também desse reequilíbrio que o Christian Eichner encontrou com esse 4-1-4-1 nesses últimos jogos. Até mesmo pela lesão do Gondorf, ele tem usado o Lucas Fröde como principal protetor na defesa, ali para ser esse cão de guarda. E ele está fazendo muito bem esse papel, protegendo bem, ocupando bem os espaços, fazendo com que poucas bolas cheguem até a área, com tanto perigo assim a última linha defensiva, que também ajuda ali na frente também ali na hora de pressionar, na hora de subir a pressão e de incomodar a defesa dos adversários. Somado isso aí ao grande quarteto ali, quinteto, se você quiser chamar, ali na frente ali com o Choi, com o Van Itzek, com o próprio Hoffmann, que eu já citei aqui na questão da renovação. O Mark Lawrence tem feito essa sequência e que também ele consegue repetir a escalação, faz com que o Kazuya finalmente consiga também obter um padrão, porque você via antigamente no Kazuya muitas trocas, muita tentativa de você encontrar o equilíbrio e você não achava, né? Então também isso tem ajudado o Kazuya a se manter firme ali na ponta do campeonato. Bom, dando sequência nessa rodada, a gente vai entrando nos jogos de domingo, onde a gente teve alguns outros bons jogos. A gente vai iniciar falando sobre o Wolfsburger Kickers, que perdeu em casa contra o Sandhausen. O Sandhausen que volta a vencer nessa temporada, né? O Wolfsburger Kickers vem para sua segunda derrota consecutiva depois de vencer o Hannover há cerca de 2 rodadas atrás. E nesse meio tempo aconteceram algumas coisas, né? Como, por exemplo, a chegada do Sebastian Schuppan, que é um grande jogador aí, que fez grande história na equipe dos Rothrosen, como jogador ali, inclusive fez o gol que trouxe a equipe do Wolfsburger Kickers para a segunda Bundesliga, um gol de pênalti no último minuto, na última rodada, contra o Hallerscher, que fez inclusive o Hallerscher não conseguir ser rebaixado para a Regionalliga, no caso do Hallerscher, para a Regionalliga Nordost. É bem importante também que se diga. E, enfim, a direção geral do Wolfsburger Kickers buscou trazer o Schuppan numa forma de escudo para as críticas, né? Já que as recentes decisões que o nosso queridíssimo Felix Magath, né, que tem tido decisões nesse início de temporada bem questionáveis, né? Então o Schuppan vem para ser esse porta-voz que fala mais com a imprensa, que toma algumas decisões, né, que se porta mesmo, fazendo esse elo entre o clube e a imprensa. E ele inclusive já deu alguns posicionamentos, né? No jogo contra o Jan Regensburg, ele reclama da arbitragem, né? Fala que além da nossa debilidade de ser um elenco fraco de segunda Bundesliga, a arbitragem também quer nos derrubar, algo nesse sentido. E no Sandhausen, ele reclama também da questão do espírito da equipe, que não foi de equipe de segunda Bundesliga. Uma crítica que também o próprio Felix Magath já fez há algumas semanas atrás. E por parte do Sandhausen, eu acho que a grande coisa positiva, né, é a chegada do Michael Schill. Inclusive, esse vai ser o tema da minha pergunta para o Thiago. Qual o impacto que o Michael Schill já trouxe nessa equipe do Sandhausen, já que a equipe convivia com muitos problemas internos, principalmente até que custaram a demissão algumas semanas atrás do Koschnat, do comando da equipe das caixas de areia, que gostam de chamar, uma tradução livre que fazem lá da equipe do Sandhausen, equipe das caixas de areia. Em si, né, o Mark Schering estreou, né, na última partida, né, sendo goleado pelo Al em casa por 4-1, né, venceu, né, voltou a vencer na competição após 7 partidas,
Bom, equipe em crise na temporada. E o seu Keita Royal, né, voltando a marcar novamente, né? Fez 2 gols nessa partida que deu a vitória à equipe, né? Os Bookmakers vai, como eu falei, vai brigar para não para ser rebaixada, né? Por conta das limitações técnicas da equipe. O elenco que foi montado, né? Fez praticamente pegou um catadão, né, de vários jogadores de outras equipes. Enfim, o time tem muitas limitações técnicas. Um dos poucos destaques que tem nessa equipe é o David Kopax, né? Que é um dos poucos destaques, o Mitja Lotrich, que fez um dos gols da equipe no final de semana. Mas em si o time vai sofrer muito para se manter nessa temporada, né? O Sandhausen vai tentar se recuperar durante o campeonato, né? Que temporada passada fez uma campanha digna, né? Da equipe na última temporada e vai buscar tentar engrenar novamente, né? Tem alguns jogadores experientes, como o Dick Meyer, tem o Kevin Behrens também, que pode ser um jogador que pode ajudar na equipe, mas em si, vamos esperar o que pode acontecer do Sandhausen nessa temporada. O Kickers teve o brasileiro Everton expulso, né, que foi zagueiro do Hamburgo na última temporada, expulso de forma direta, merecida, né, foi uma falta fortíssima no Dick Meyer no final da partida, acabou deixando os Hotzins com um jogador a menos, né. O resto em si, esperar que pode vir dos alvinegros aí ao decorrer da competição, né? O Nicolas Narter também, que foi um outro nome importante que fez uma boa partida, participou dos gols do time alvinegro. O Biada, que tenta fazer alguma coisa, é um jogador que tem muita técnica, mas em si, vamos ver o que pode vir aí pelos lados do time de Baden-Württemberg. Eu vou falar um pouquinho mais do Wolfsburger nesse sentido. Eu acho que o Bernard Trahes, ele já está no seu terceiro jogo, né? Ele tem conseguido já começar a querer estabelecer um padrão, né? A equipe ainda mantém boa base daquela coisa de jogo direto, né? Muito imposto também pelo Michael Schill. Tem buscado dar sequência, mas também tem buscado cada vez mais fazer com que a equipe produza um pouco mais com a bola. E nesse sentido cresce a importância do Davi Kopas, que é um jogador que o Stuttgart se desfez nessa temporada e vendeu para a equipe do Wolfsburger Kickers para poder disputar a segunda divisão. E ele tem sido importante nessa tentativa de fazer com que a equipe do Wolfsburger seja competitiva. Ele tem sido dos pontuais destaques. E nesse jogo ele saiu com uma assistência para o gol do Lotrich, no 1-1, por exemplo. Então, para você ver aí uma importância aí dentro desse gol aí, desse jogador aí para a equipe do Wolfsburger Kickers. Já na equipe do Sandhausen, o Michael Schiller, por enquanto, também tem buscado manter muita coisa do Koshnat, mas eu acho que eu vejo muito mais um impacto de mudança no ambiente que influencia diretamente dentro do jogo, né? Lembrando que a demissão do Koshnat cai muito no colo dos jogadores experientes, né? O próprio Mikhail Kabaka, que é o diretor esportivo da equipe do Sandhausen, concordou em muita coisa que o Koshnat também traz nesse pensamento anterior que os jogadores experientes, né? Eles não citam nominalmente, mas deixam entender que o Borradoso, o Contento e o próprio Keita Ruel, jogador que fez 2 gols nesse jogo, eram os principais vilões do momento da equipe, né? Então o Michael Schill chegou na semana passada, se não me engano foi na quarta ou quinta-feira, e para treinar a equipe no domingo ou sábado, algo do tipo assim. Então foi assim, pouco tempo para treinar, tanto que a equipe tomou uma sarevada de 4 em casa. Então não deu muito tempo, mas para esse jogo você já vê algo diferente, você já vê o Keita Ruel, você já vê esses jogadores assim, mais confiantes, né? Não se sentindo assim tão pressionados e desempenhando o futebol que a gente sabe que tem, né? Eu particularmente gosto muito do Keita Ruel como atacante, jogador que, além da experiência ali dentro da pequena área, é um jogador que conhece o caminho do gol como poucos na Zweite-Liga e ainda vai ajudar muito aí o Sandhausen aí nessa sequência de temporada. Destacar também a eficiência na bola parada dessa equipe do Sandhausen nesse jogo.
O Paulevic, se eu não me engano, faz o terceiro gol, né? O Keita Ruel também faz um gol na bola parada. Então a equipe do Sandhausen também está mais forte nesse sentido, para você ver também o impacto já do Michael Schill no comando do Sandhausen nesse início. Bom, agora já passado o tema Michael Schill, o tema Sandhausen, o tema Wolfsburger Kickers, a gente vai tratar um pouquinho do SG Big Aue, que perdeu, né, depois de 4 jogos também sem perder. A equipe tinha empatado 2 vezes contra a Kiel, contra a Hannover, e tinha vencido o Darmstadt e o Sandhausen nessas últimas rodadas, e teve nessa rodada uma quebra aí que aconteceu nessa derrota contra o Jan Regensburg. O presidente da equipe, o Holger Leonhardt, é um personagem assim fantástico que a segunda Bundesliga tem. É um presidente assim sem muita papa na língua, é um cara que é um cara assim que fala as coisas assim às vezes sem pensar. Ele do nada no jogo contra o Darmstadt, no jogo que inclusive foi a vitória da equipe no dia do seu aniversário, o Pascal Tristroé, que é um atacante da equipe, fez um bom jogo, fez um gol. Ele ligou para o presidente, saudou, falei, vou marcar aqui um gol para você e tal. Aí ele ficou feliz. Aí, ao mesmo tempo, nessa mesma conversa, ele falou: cara, esses jogos fantasmas são uma merda. Ele falou assim, normal: esses jogos fantasmas são uma merda. Então é bizarro assim, esse cara aí. Eu particularmente gosto desse personagem aí dessa equipe. Acerca do jogo e do campo, sem muita história, o Jan Regensburg também ele retoma o reequilíbrio, né? A equipe, depois de uma sequência de 4 jogos sem vencer, a equipe já venceu 2 jogos seguidos, né? Venceu o XG Big Aue e venceu agora o XG Big Aue, e depois também já tinha vencido o Wolfsburger Kickers na penúltima rodada. Então, Thiago, o que você vê aí de evolução, que você pode destacar aí dessa retomada da equipe do Jan Regensburg nessa sequência de temporada? Segunda vitória seguida, né, dos Hots, né, da equipe do Messai Selibigovitz, né, voltando a praticar um bom futebol. Uma partida do Sebastian Stolz, que fez um gol de pênalti, o Vrenese, outro jogador importante, participando das jogadas da equipe, o Andreas Albers marcando novamente, né, deixando a sua marca. Um bom primeiro tempo, né, da equipe bávara nessa partida, buscando o ataque a todo momento, não dando espaço para os violetas criarem suas jogadas. E ainda o Max Bezuskov perdeu um pênalti, né, que o Martin Mennel, né, experiente goleiro do Aue, pegou, né. Fez um grande jogo pelo lado da equipe da Saxônia, e buscou sair mais para o segundo tempo, foi para cima, mas parou também nas boas defesas do goleiro Alexander Mayer, né, que não deixou sua equipe ser vazada, né. A defesa também fez uma boa partida, né, o Sebastian Nakarainen, o Jan Revelde, o Eric Wexer, que foi um dos melhores em campo, mas em si vamos ver que o Regensburg pode mudar aí pela frente ainda, depois dessa segunda vitória seguida, né. O Aue, vamos aguardar, né, que é um time muito irregular, né, começou bem o campeonato, aí perdeu alguns jogos, aí voltou a vencer, estava assim, perder a 4 partidas, e o Destroyed foi um dos vilões, né, fez o pênalti, né, colocando a mão na bola, né, fez um jogo muito discreto nesse final de semana, mas um ponto positivo desse equipe é o Florian Kruger, né, que criou várias situações de gol, perdeu, acho que ao menos 2, 3 gols nessa partida, deixou os seus companheiros na cara do gol, mas agora esperar o que pode vir do Aue no decorrer da competição. Né, tirando esse estigma também aí que o Thiago falou, que o Aue sempre decepciona quando precisa vencer para chegar em posições mais altas da tabela, né? Lembrando que se o RSG Big Aue vencesse esse jogo, ele iria para a segunda posição, ou seja, mexeria por completo ali no organograma do campeonato, e a equipe infelizmente aí fracassou na sua empreitada. Uma informação sobre o RSG Big Aue: o Cal Catalua, um zagueiro, e o Eric Mateis Gzak, um jogador também formado pela base do RSG Big Aue, vão ficar fora
da equipe por um bom tempo, aí, lesões muito feias aí que vão prejudicar uma montagem, aí, uma solução defensiva aí pro Dick Schuster trabalhar aí no RSG Alga. E, inclusive o Kakatalua era um dos pilares da defesa do Aue nesse campeonato. Ele tinha disputado todos os jogos, então, e também já não vai contar também com o Khalid e o Strauss, que também desfalcaram nesse jogo, também defensores. Então você vê também a dificuldade que o Aue tinha para manter uma equipe dentro da normalidade para disputar o jogo aí contra o Regensburg. Bom, para arrematar os jogos, né, dessa rodada, a gente vai fechar falando um pouquinho sobre o Paderborn, que recebeu a equipe do Nuremberg e saiu derrotada por 2-0 aí num jogo que teve muitas polêmicas, briga no final, cartões amarelos à torta e direito, gol sendo anulado pelo VAR por causa de toque de mão, enfim, uma bagunça, um furdunço só. Então, para a gente já adiantar o tema do debate, eu vou chamar o Thiago para ele apontar o que ele enxergou de positivo aí acerca desse jogo. A palavra é sua, Thiago. Grande partida, né, do Nuremberg, né, venceu fora de casa, né, a boa equipe do Paderborn. Participação importantíssima, né, do Manuel Schäffler, né, participando de um dos gols da equipe. O Lohkemper, outro destaque do The Club, fazendo gol e dando passe, né, para o gol do Robin Hack, que se machucou, né, na hora que fez o gol, na hora que foi disputar a bola com o Ian Collins, acabou se machucando ali atrás da trave, né. Mas em si o Matenia fez um bom jogo, o goleiro do Nuremberg, fazendo boas defesas. O Robin Hack, outro que saiu machucado, tinha feito um bom jogo. O Johannes Geis sendo uma peça importante naquele meio campo do Robert Klaus. E também do lado do Paderborn, né? Fez o gol do empate, tinha sido um belo gol do Vasiliades, mas a arbitragem viu uma regularidade, né, do Denis Sbeni, né, que colocou a mão na bola. Após a criação da jogada, o gol foi anulado, né? Depois do lance ser concluído, né? Mas, enfim, teve confusão no final do jogo entre os jogadores das duas equipes, o Lohkemper com o Urso, que um brigando com o outro. Foi bem complicado isso, né? Mas, enfim, né, o Paderborn, que vinha de uma boa sequência de vitórias, perdendo pela segunda vez seguida. O Nuremberg tentando se acertar, né? Fazendo uma campanha altos e baixos no campeonato. Tem um time jovem com alguns jogadores importantes, mas vamos esperar o que pode vir do lado do time da Baviera aí pro decorrer do campeonato. Bom, né? Eu vou tentar ilustrar um pouco mais sobre o jogo. Vou falar um pouco mais sobre o jogo em si. O jogo começou meio maluco no início, porque ficou uma trocação assim muito feroz ali durante os 10 minutos, até mesmo o gol do Hack. Ali o jogo ali era muito elétrico, era muito interessante ali de você ver, porque o Nuremberg atacava, perdia a bola na defesa, aí o Paderborn contra-atacava, aí ficava nesse bate-volta o tempo todo, aí ficava meio animado, tanto que o Nuremberg tentou pressionar alto, fez até linha de 5 ali naquele início, mas não manteve o padrão em seguida, depois logo mudou para um 4-4-2 e se estabeleceu. Mas enfim, e depois, após esse gol do Hack, o Paderborn buscou jogar bem jogadas ali com o Ingelsson e o Antwiadier, que teve uma boa participação no jogo, fazendo aquelas dobras ali no lado do campo, jogando muita bola para a área, né? E consagrando também muito o Lucas Mühl, que teve um bom jogo. O Sorensen também teve uma grande partida. E foi isso, basicamente, o Paderborn tentando sufocar muito ali nos cruzamentos, alguns chutes fora da área que sobraram para o Vasiliades concluir e produziu pouco no geral, na minha visão. O Stefan Baumgart depois no final do jogo até falou que gostou da equipe, achou que o gol do Zirbeni anulado foi meio que injusto, né? Isso afetou diretamente o nível da equipe, mas eu não vou seguir muito nessa linha não. Eu acho que no segundo tempo isso ficou cada vez mais evidente, né?
porque o Nuremberg baixou ainda mais a sua linha, conseguiu controlar ainda mais o Paderborn se defendendo ali, e um contra-ataque ali que surgiu ali com o Manu Scheffler, que tem feito uma boa temporada ali, nos destaques também do Nuremberg, conseguiu fazer com que no final da jogada o Felix Lohrkamp fizesse 2-0, e aí o Nuremberg cada vez mais foi levando o jogo ali ao modo que ele queria. O que foi interessante também, que o Thiago aqui me relembra, é que o Mkhitaryan, que é um jogador de velocidade, um ponta, voltou a jogar depois de mais de um ano aí contundido. Jogador holandês. Voltou a jogar depois de mais de um ano. Então foi bem interessante também essa entrada do Mkhitaryan na partida, para dar um pouco de velocidade para o jogo do Nuremberg. E para encerrar um pouco sobre o Nuremberg, eu gostaria de te perguntar, Thiago, se você acha que agora vai, né? Porque o Nuremberg ele venceu o Osnabrück há 2 rodadas atrás. Aí eu, no meu íntimo, pensei, agora vai, agora o Nuremberg vai embalar. Aí veio o clássico contra o Furt, toma de 4-1. Aí agora vem depois contra o Paderborn, vence, aí você tem aquela expectativa, agora o Nuremberg vai embalar. Será que agora o Nuremberg de fato vai embalar, não, Thiago? Vamos aguardar, né? Depois daquela grande vitória contra o Osnabrück por 4-1, né? Aí perdeu o derby da Franconia com o Greuther Fürth por 3-2. Mas vamos esperar aí da equipe aí do Robert Klaus, que pode jogar mais. Pega o Augsburg Kickers, né? Que é o lanterna do campeonato em casa. Depois tem o Roskilde, vamos esperar aí, né? Alguma coisa da equipe aí da Baviera. Tem bons jogadores, né? Tem o Lohkamper, que faz um bom campeonato, o Scheffler, que é um jogador experiente que pode ser importante aí para a campanha da equipe, tem o Gais, o Dovedan, que pode ajudar a parte ofensiva da equipe. Mas em si, né? O Nuremberg ainda tem que esperar alguma coisa vir da equipe a melhorar, porque é um time muito instável, né? Faz bons jogos, faz jogos ruins, faz jogos medianos. É algo que pode vir aí. Vamos ver o que o Dieter Hecking pode ajudar aí nessa equipe aí, como gestor de futebol, né? Tá falando um pouco também de um pouco fora de campo. O Robert Klaus, eu acho que, pelas declarações que deu depois do jogo, ele me parece muito mais tranquilo para trabalhar. Porque depois da derrota contra o Furt, ele escolhe, acho que ele foi aquilo ali como se fosse algo semelhante ao que o Abel fez naquele Inter e Flamengo, que ele fala que perder no Beira-Rio é normal. O Robert Klaus fez algo semelhante depois do dado contra o Furt, que ele meio que relativiza a derrota no clássico. Ele diz algo como: o nosso campeonato não é apenas para vencer o Furt, sabe? Então dá meio que uma relativizada na derrota ali contra o Furt, e isso meio que coloca ele sob pressão, né? No resto da sequência do trabalho. Então essa vitória foi até mesmo importante para ele se segurar, no cargo, conseguir um pouco mais de respiro. Você viu pela forma que ele aborda na coletiva. Enfim, eu estou torcendo muito para que o Nuremberg embale de vez, né? Eu acho que a vitória contra o Osnabrück ali eu já vi que a própria defesa está com um perfil diferente, né? Você vê que a confiança, a equipe está muito mais ligada, a equipe não está perdendo duelo, a equipe está mais concentrada. Por mais que a derrota fosse até meio que elástica demais pelo que o Nuremberg apresentou no jogo, na minha visão 4-1 foi até um pouco, não vou dizer que é injusto, né? Claro que não, porque o Furt teve mérito. Mas foi um pouco elástico demais porque o nível da defesa do Nuremberg demonstrou. E nesse jogo você viu a consolidação e meio que uma tranquilização ao mesmo tempo também. Olha, fizemos o gol, marcamos 1-0, vamos manter a calma, manter a tranquilidade, que a gente vai conseguir segurar mais para frente e vencer o jogo. E foi o que aconteceu. Por mais que ele tivesse aquela incerteza do VAR, com gol marcado, gol anulado, a equipe não se desesperou, manteve bem a consistência. E com o Dovedan, um grande jogo. O Nürnberger, que tem feito, agora tem ganhado um pouco mais de tempo também, um pouco mais de minutos em campo, jogou bem também. Então, tem ajudado também o momento do Manu Scheffler. O que mais me preocupa são essa questão do Hack, né? Porque o Hack nesses últimos jogos tem sido decisivo. Ele fez o gol contra o Furt e jogou bem. Então, você perder o Hack por um longo tempo pode ser um problema. Mas, em contraponto, você tem a volta do Zabrit Singh, que voltou depois de problemas lá na Nova Zelândia, ele está à disposição aí para os jogos. Então isso pode ser importante, já que você não conta. O Robert Klaus usou o Schleusener nesse jogo,
depois que o Hack saiu, até mesmo o Lorkamp também, ele colocou ele para ganhar prática de jogo, como eles gostam de dizer na Alemanha. Outro tema que preocupa também é o Pascal Köpke, que é menos uma opção para o ataque também, porque ele está mais machucado e vai ficar um longo período fora aí, da equipe do Nuremberg. Pode ser que desfalque ainda por muito mais tempo e preocupe o Robert Krause aí por mais tempo também. Bom, pouco mais de 1h26 de gravação, né? Um programa longo e extenso. A gente já vai chegando agora para a parte final. A gente vai agora já destacar o que a gente achou dos melhores da rodada e o nosso gol da rodada. Começando com você, Thiago. Seu gol da rodada e depois os seus melhores da rodada. O gol da rodada vai para Finn Bartels, do Holstein Kiel. Os jogadores os 3 jogadores são Lee Jae-sung, do Holstein Kiel, Felix Lohkemper, do Nuremberg, e Sebastian Stolze, do Jan Regensburg. Boa. Eu vou ficar com o meu gol da rodada, o gol de falta do Ruven Hennings. Os meus 3 jogadores da rodada vai ficar com o Fazit, que eu já disse aqui, até adiantei, o Florian Kastenmeier, que teve grande atuação mesmo, um jogador que eu já critiquei tanto, mas de fato contra o Darmstadt ele catou tudo, fechou o gol e ajudou o Fortuna a vencer o jogo. E também o Daniel Keita-Ruel, que pelos 2 gols e ajudando também o Sandhausen a sair do lodo. O meu gol da rodada, eu já disse, né? Eu fiquei com o Bom, só agora sim, para fechar o programa, eu gostaria que o Thiago deixasse indicações dele para as próximas 2 semanas aí de rodada da Zweite Liga e para a gente acompanhar de jogos aí nessas próximas 2 rodadas. Vamos lá. Na próxima rodada, né, a 11ª, né, tem um jogo na sexta-feira entre Borro e Paderborn, né, que é o Borro, né, buscando brigar pelo topo da tabela, enfrenta o Paderborn, que perdeu 2 jogos seguidos, mas é um time é um time perigoso aí, que pode também brigar pela parte de cima. Um jogo do sábado, né, entre Jan Regensburg e Holstein Kiel, né, Holstein Kiel líder do campeonato, então o Jan Regensburg que busca retomar ter um bom futebol depois de 2 vitórias seguidas. E o jogo do domingo que eu vou destacar também é o jogo do Karlsruhe com o Fortuna Düsseldorf. O Karlsruhe 4 vitórias seguidas, enfrenta esse Düsseldorf, que faz uma campanha instável nessa temporada. E outra menção também pode ser de um outro jogo entre a Eintracht Braunschweig e o Osnabrück, né? Braunschweig na zona de rebaixamento, na zona de playoffs, enfrenta o Osnabrück, que busca fazer uma campanha melhor nessa temporada. Para a rodada 11, perdão, que a gente está gravando aqui agora, por caralho. Eu vou ficar também com Bochum e Paderborn para essa rodada 11 na sexta. No sábado eu vou ficar com Darmstadt e Hamburgo, perdão. Vai ser um jogo bem legal. Eu quero ver se o Hamburgo de fato vai recuperar. Os 2 times, na verdade, né, vão se restabelecer no campeonato. E no domingo acho que não tem muito segredo. É o jogo do Karlsruhe e do Fortuna Düsseldorf. Na rodada 12, eu vou ficar na sexta-feira. Sexta-feira não, perdão. Na sexta-feira mesmo, de fato. No meio de semana, perdão. Terça-feira, né? Nessa rodada 12 tem rodada de meio de semana. Eu vou ficar com o jogo entre o Greuther Fürth e o Darmstadt. Vai ser um jogo bem legal na terça-feira. Na quarta-feira, que também vai ter jogo, eu vou ficar com o jogo do Fortuna, do Paderborn do Eintracht Braunschweig. Vai ser um jogo bem mais legal do que, por exemplo, que eu iria citar, que era o Fortuna Düsseldorf e o Osnabrück, mas esse aí você pode deixar como segunda opção. E na quinta-feira, dia 17 de dezembro, temos o Karlsruhe e Erzgebirge Aue. Esse jogo aí também como é o isolado da rodada, também eu acho que é uma boa opção aí para você ver naquela quinta-feira de tarde, se o dia tiver frio, não tiver muita coisa para fazer, eu acho que é uma boa distração aí para esse dia 17 de dezembro, aí, se você não tem muita obrigação. Então, amigos, então é isso. Eu posso agora dizer como encerrado esse programa, essa edição do podcast da Zweite Liga. Um grande abraço a todos, e se você é paulista, você é um homem de sorte, porque a vacina vai chegar na sua casa, ou pelo menos até o seu corpo, no dia 25 de janeiro aí de 2021, e você vai poder curtir a vida. Um grande abraço a todos e fui!